Olá, galera. Meu nome é Marvin Dias e hoje vamos falar sobre as características do inquérito policial. Antes de fazer isso, vamos definir o que seria essa tal inquérito policial, né? É nada mais nada menos que um procedimento administrativo onde se busca indícios de materialidade, autoria e as suas circunstâncias. É tão somente isso. E dentro dessas características do inquérito policial, existe a dispensabilidade, ou seja, o inquérito policial ele é dispensável. Ele não é obrigado a acompanhar o processo penal de forma alguma. Por exemplo, o Ministério Público tem autonomia também de fazer suas próprias investigações e não pedir nada da Polícia Civil ou Federal, né? Polícias Judiciárias, inquérito algum, e já mandar brasa para o pro processo penal. Assim como eu, se eu sei de um crime, eu posso ir direto lá no Ministério Público sem passar pelo rito do inquérito. Mas assim, como estagiário, como eu já fui estagiário do Ministério Público, eu posso dizer que eu nunca vi um processo sequer que não houvesse inquérito policial. Então, assim, se você vê assim, como regra, ele é indispensável, em regra, né? Mas, teoricamente, ele não é, né? Vai ter casos, exceções que não será exigido, mas na prática sempre tem, né? Ah, e aí é um raciocínio lógico, por exemplo, o inquérito policial, ele vai ser escrito ou ele vai ser oral? Ele vai ser escrito. O delegado de polícia, o escrivão, vai fazer toda uma papelada lá, passa, a papelada chega no Ministério Público, papapá. Como é que isso vai ser oral? Não tem como. O inquérito policial, ele é oficial. Por que ele é oficial? Porque ele é um órgão oficial da República Federativa do Brasil. Não cabe a mim, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, criar um órgão privado que faça inquérito policial. Isso seria um absurdo, né? Você pensar nisso. Ele também é oficioso, que é diferente de oficial, ou seja, a autoridade policial ela pode agir de ofício caso esteja diante de uma ação penal pública incondicionada. Então, se ele está ali na rua, a autoridade policial, e vê um crime de ação pública penal incondicionada, ele deve agir com certeza, de ofício. Ah, agora eu fiz algumas anotações desses princípios e aqui foi só um bate-papo, um pouco de lógica, e aí vamos ver a fundo melhor os principais princípios, né? Não quer dizer que não possa existir outros. Olha, aqui ó, as características do inquérito policial. Escrito. Não existe inquérito oral. É o que eu estava falando. Dispensável. Desde que o MP conte com outros elementos de convicção e ele não precisa do inquérito. Ou seja, não obrigatoriamente, como eu já havia dito, o inquérito vai acompanhar lá para o processo penal. Mas eu nunca vi isso acontecer, né? Nunca vi. Isso aqui eu não falei, creio eu, né, do bate-papo. Ele é discricionário. Por que ele é discricionário? Porque, por exemplo, o ofendido e o réu, eles possuem o direito de pedir diligências ao,
a autoridade policial, né? E aí vai caber à autoridade policial decidir se vai fazer aquilo ou não, se vai ceder a diligência ou não. É uma coisa assim que vai dele, se é importante para a investigação ou não. Aí que está escrito, ó, a autoridade policial deve determinar o rumo das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites traçados pela lei. Observação: a discricionariedade não tem caráter absoluto. Conforme o Código de Processo Penal, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial poderá negar ou aceitar a perícia requerida pelas partes, quando for necessário esclarecimento da verdade. Ou seja, ele tem uma discricionariedade. A autoridade policial tem discricionariedade para quase tudo, praticamente, para qualquer diligência que for pedida a ele. Porém, se for exame de corpo de delito, ele tem que abaixar a cabeça dele e fazer, né? Uma coisa que é muito importante é que o inquérito policial, que é o número 4, ele é inquisitorial. Não há contraditório nem ampla defesa, que é muito diferente lá do processo penal, né? Que hoje a gente já adota mais o princípio acusatório, embora haja controvérsias doutrinárias, mas se cair na sua prova, em termos de inquérito policial, será inquisitorial. Agora, no processo penal, será acusatório. Embora você vai ter aí doutrinas minoritárias dizendo outras coisas, mas aí eu não vou me aprofundar muito nisso porque vai confundir a cabeça aqui de todo mundo. Observação: não pode opor suspensão à autoridade policial, mas deverá ela declarar-se suspeita quando ocorrer motivo legal. Ou seja, eu não posso dizer que a autoridade policial é suspeita, mas o policial tem que ter o bom senso de dizer: olha só, eu sou suspeito e estou metendo o pé. Ah, o inquérito policial é indisponível. O delegado de polícia não pode arquivar o inquérito policial. Isso aqui, cara, cai muito em prova, é muito fácil. O delegado de polícia não pode arquivar autos de inquérito policial. Não cabe a ele. Por isso que é indisponível. Aí aqui, ó, número 6. O inquérito policial é oficial, ou seja, feito por um órgão oficial, é uma coisa óbvia. Não cabe a mim criar um órgão privado que vá fazer investigações com base em inquérito policial. Seria muito bizarro. Apesar de ter, né, os anarquistas que acham isso aí bem bacana e tal, mas não, tem que ser um órgão oficial para pelo menos ter um pingo de imparcialidade, né, ali na hora da investigação, um decoro. O que poderia estar acontecendo se fosse num caso de uma rede privada realizando inquéritos e investigações policiais, né? Ele é oficioso, ou seja, se ele é oficioso, ele pode agir de ofício, né? A autoridade policial pode agir de ofício quando a ação penal for pública incondicionada. Aqui está escrito, ó, nos crimes de ação penal pública incondicionada, a polícia está obrigada a agir. Então, você é uma autoridade policial, você está na rua, você vê um meliante cometendo um crime de ação penal pública incondicionada e você, olha, tem o dever de agir. É um dever. Não é que você pode agir, não. Você tem o dever de agir, você tem que fazer alguma coisa. E só com essas informações aqui, cara, eu vou te falar. É difícil você errar uma questão
sobre esse tema, principalmente se for carreira policial, tá? Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Se puderem se inscrever, dar essa moral, um like, um comentário, até crítica. Os haters são válidos também, tá, galera? Tamo junto.